fala, né? Quando a mulher tá grávida, nasce uma mãe. E o pai? Nasce em que momento? Na hora de comprar a fralda? Que é a hora que ele sente, né? Bom, a gente vai saber com a Ana Carolina, que tá aqui com a gente. Vem cá, Ana, mais uma vez comigo. Obrigada. É Maria ou Ana? Maria, perdão. Não sei se porque... minha irmã. É na tua irmã? Então, Ana, beijo pra você, tá? Eu lembrei de você. Olha aqui. Já tô acostumada, então tá tranquilo. Então, tá. Maria, deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre fala da mãe, né? E o papel do pai nessa educação? Porque a gente sabe que hoje muitas mulheres também, às vezes, decidem ser mãe solo, né? Mas e essa criança? Ela tá preparada para ser uma criança sem um pai? Pois é, a gente não pensa, né? E nessas questões que são delicadas também, né? Falando um pouquinho sobre o pai, quando esse pai nasce, né? Porque ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai. Nós nos tornamos pais e mães, né? Quando a mulher está grávida, então ela já tem esse sentimento de pertencimento, dessa questão da maternação, que a gente fala, da maternidade, né? Porque ela está sentindo o bebê crescendo dentro dela. O pai não, ele acompanha de longe, né? Mas você sabe que quando a mulher está grávida e esse pai acompanha tudo isso, no cérebro dele a gente já percebe mudanças. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Sim. Que ele é plástico igual, né? Aqui o banco. Muda, não, ele muda conforme a gente... Ele se molda. Ele se molda conforme a gente vive coisas novas, né? Então, o cérebro do pai muda, toda a questão hormonal, a produção de testosterona, que é o que deixa o homem mais másculo, mais agressivo, né? Diminui para entrar a ocitocina, que é o hormônio que faz o homem ser mais sensível. E essa questão da remodulação cerebral, no momento em que a mulher já está grávida, então quanto mais ele tem contato com essa mulher grávida, com todas essas experiências, com toda essa questão do crescimento da barriga, né, do bebê mexendo, do ultrassom, no cérebro dele vai acontecendo transformações que vão ajudar esse pai a resolver problemas junto com essa mãe. Gente, posso contar uma coisa para vocês? Que eu acho que eu nunca contei isso e eu acho que não sei se meu filho sabe. Quando eu estava grávida, eu não senti enjoo, eu não senti contração, eu não tive melasma, mas o meu marido teve tudo isso. Teve. E, inclusive, um dia, eu tive que levar ele internado, porque ele começou a sentir... Não, você vai ter o filho. Eu falei, não vou ter filho não, filho, eu tô ótima, não, porque eu tô... Não, e ficou afobado de uma tal forma. Eu falei, não, filho, vamos pro hospital. E aí ele tava assim, num jeito que eu falei, gente, esse pai vai ter essa criança no meu lugar? Pois é, na gravidez a gente dá toda a atenção para a mãe. Quando esse bebê nasce, a atenção é voltada toda pro bebê. E o pai, coitado, ele fica esquecido no meio, né? Como você disse, ele só serve para comprar fralda, não é? Pois é, mas não é assim, né? E depois, quando essa criança nasce, que esse pai tem contato com essa criança ali nascida, se movimentando, o pai, ele fala menos que a mãe, né? Bem menos. Bem menos. O toque do pai é diferente do toque que a mãe dá pro bebê, né? A forma como o pai conversa com a criança, como o pai lida com a criança é diferente. Então, no cérebro da criança, essas diferenças também são percebidas. Então, desde pequenininha, a criança já está moldando como ela deve se comportar com o pai e como ela se comporta com a mãe. Quando a gente fala assim, Dia dos Pais, domingo, quais são as lembranças que você tem sobre o Dia dos Pais? É de quando você era pequena, não é? A gente não se lembra do que acontece na nossa vida de adulto, desses momentos que nós passamos com os nossos pais. Verdade. Né? Então, essa fase da infância, da primeira infância, ela é muito importante. E o pai, essas transformações todas cerebrais que a gente falou, é claro que elas são compatíveis com a quantidade de tempo e a quantidade de exposição que esse pai é exposto ao contato com essa criança. Então, quanto mais tempo o pai passa com a criança, o tempo de qualidade que a gente fala. E eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito legal. Eu vou chamar você de Carol. Fique à vontade. Carol. Pra mim, Carol. A Carol fala isso por quê? Porque hoje a gente tem algumas situações em qual o casal não dá certo. Sim. Ou a mãe quer ser uma mãe solo, né? Então, é muito importante a gente dar esse toque, porque
pelo que eu percebi que a Carol acabou de falar pra gente, é necessário a presença do pai. É necessário. E assim, e Kelly, sabe, na questão das brincadeiras, da formação da personalidade da criança, a questão do desafio. A mãe, ela nunca vai incentivar o filho a balançar mais alto, a correr mais rápido, não é? Não, nem pra ser competitivo. Pois é, e isso quem faz é o pai, é o papel do pai. Então veja como é importante essa questão toda para o desenvolvimento, tanto do cérebro dessa criança, para as questões motoras, para a questão da personalidade, para tudo, né? E só pra gente ter um exemplo, uma criança, como que você vê um exemplo de uma criança que nasce, às vezes também o pai tá faltando ou faleceu, né? Essa criança que foi educada sem o paizinho, sem uma referência masculina, tá? E uma criança que cresceu com o pai. O que é perceptível nessas duas crianças? A gente não percebe como uma regra, sabe? Tem mães que conseguem fazer esse papel de esse estímulo masculino também, né? E essas crianças também convivem com os avós, convivem com um tio, com um amigo da mãe. Então, às vezes, esse papel é suprido por outros personagens da vida dessa criança. Mas tem momentos em que isso não acontece. É aí que a gente vê uma criança mais agressiva, porque ela não aprendeu a controlar esse sentimento, porque ela não sabe a diferença. Ela não sabe qual é o momento em que ela precisa ser mais forte, que ela precisa ser mais frágil, sabe? Então, para o cérebro da criança aprender a lidar com todas essas situações que nós somos expostos durante o nosso dia a dia, é muito complicado se ela não tem exemplo. Então, tudo que a criança faz, ela faz observando outra pessoa fazer, né? Então, o exemplo é muito importante. Caramba, ó, e a Carol falar isso com muita propriedade, se eu tiver errado pelo nome, você me corrige, tá? Ela é neuropsicopedagoga. Exatamente. Tá? Então, assim, eu lembro que quando ela veio aqui a primeira vez, ela tinha gravado já pra gente, mas veio a primeira vez aqui e ela me contou o motivo dela entrar nessa área, né, da neuropsicopedagogia. Porque ela falou que quando foi fazer a pedagogia, ela viu que as pessoas não conseguiam entender que cada criança era uma criança. Então, quando ela fala com relação a isso, é porque realmente ela tem muita bagagem para falar. E nada melhor do que uma psicopedagoga para falar sobre a educação dos nossos filhos. Porque, querendo ou não, essas criancinhas vão se tornar adultos, né? E o que a gente quer é adulto bom, adulto pensante, que saiba o que está fazendo, que saiba quando erra e que está tudo bem você errar também, desde que você se conscientize desse erro e que você faça melhor das próximas vezes, né? Agora, tem muitos pais, e vamos dar exemplo, vamos dar dicas agora. Sim. Porque, por exemplo, para o pai, né? Do jeito que você está falando para mim aqui, eu acho que meu marido nunca percebeu dessa forma. Acho que a maioria dos homens não percebe. Acho que a maioria. Então, o que você falaria para esses homens, né? Qual a primeira dica que você daria para esses homens? Vamos começar então com o pai da mãe que está gestando uma criança. Isso. Passe tempo com essa criança, converse com essa criança. Na barriga mesmo. Na barriga. E você sabe que a partir do 4º mês de gestação, a criança já escuta. Olha só que interessante. E a gente fala, né, que só quando nasce, não, gente, a gente precisa estimular, né? Quanto mais nós oferecemos estímulos variados para essas crianças, melhor é quando essa criança nasceu, né? Depois, quando a criança nasce, nos primeiros dias, essa criança ela precisa ter contato com esse pai, precisa ter o toque do pai, precisa o pai conversar com essa criança. Daí muita gente fala assim, mas não está entendendo nada, não preciso conversar. Precisa. E também não precisa mudar de voz, Kelly. Você diz, não. Ai, que coisinha mais lindinha da... Não, conversa certo. Conversa igual a gente está conversando com a criança, que ela vai crescer aprendendo a falar certo. Mas é difícil. Né? Porque você vê as crianças tão bonitinhas hoje, que coisinha mais fofa. Não dá. Pois é. É automático. Pois é, mas temos que corrigir essas coisas, Kelly. Eu não sei se isso eu consigo, não. Pois é, conversar com a criança, oferecer tempo de qualidade, né? E esse tempo de qualidade a gente fala tanto de ouvir a criança. Ouvir a criança é muito importante, porque muitas vezes a gente só fala. E a gente não escuta. É verdade. E as crianças, elas precisam ser escutadas. A gente percebe muito isso na escola. No final de semana, as crianças vão para casa e elas não têm contato com outras pessoas. Chega na segunda-feira, é aquele transtorno na escola. Quer falar todo mundo junto. Todo mundo junto, todo mundo mais alto do que o outro. As crianças gritam na segunda-feira, porque elas passaram o final de semana sem conversar com outras pessoas. Tá vendo, pai? Vocês estão percebendo? Olha só. Os jogos de regras, os jogos de tabuleiro, as brincadeiras que a gente fazia. Stop. Não é? Olha Adoro. só quanta coisa que a gente pode fazer. Esse tempo de qualidade é muito importante. Vamos para as mães agora, né? Para as mães aí. Sabe por quê? Porque a mãe, ela é ursa. Sim.
Ela é protetora. Aí, por exemplo, vai esse pai pegar essa criança nenezinha toda desmolengando lá. Pelo amor de Deus! Já vai corrigindo. Pega essa criança direito. Então, a gente corrige. Pois é. E o pai fica Doido. possesso, para não falar um palavrão aqui, não fica? Pois é, e tem que ser combinado, sabe? O meu momento é meu momento, seu momento é seu momento. Se eu falei uma coisa, depois Fica a gente na sua, conversa. Mesmo se você não concordou, depois a gente conversa sobre isso. Isso é muito importante, porque daí, se a mãe fala não para aquilo que o pai falou sim, perdeu a autoridade, Kelly. Lembrei do meu pai e da minha mãe agora. Eu pedi as coisas para minha mãe, ela falava assim, não pede pro vai seu pai. falar com seu pai. Vai lá, falar com seu pai. Aí eu falava com o pai deixava. Mas vê lá. Eu deixo, vai ver com a sua mãe. Aí ficava aquela coisa. E, gente, Cada um tem a sua autoridade. E a criança precisa entender que os dois são responsáveis pelo seu crescimento saudável, pelo seu bem, não é? gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Se eu tivesse essas dicas quando eu tava gravidinha, tinha me ajudado tanta coisa. Pois é. Mas eu não vou também, assim, dizer que foi uma falta de, talvez, atenção minha. Porque a neuropsicopedagogia é uma coisa nova. A neurociência é muito nova. É novo demais, não é? Sim. Carol, quanto tempo, vamos dizer? Kelly, há muito tempo existe o estudo sobre o cérebro, né? Mas a gente tem maior conhecimento sobre essas questões neurológicas de uns 20 anos para cá. Então, são conhecimentos muito recentes. E eu vou te falar, não é só na pedagogia, não. Eu acho que em várias áreas, porque a gente tem a neurocomunicação, neuropsicologia, ou seja, hoje a gente tem profissionais que conseguem lidar com esse assunto e fazer a gente entender muito melhor e como lidar com situações. Com certeza. Não é? Então, se você que está me assistindo aí, ó, está passando por alguma situação, né, de educação, de comunicação, procure um profissional, não é? Exatamente. Para você conversar, para você trocar ideias, para você ter dica, igual a Carol aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar tanto, tanto. E assim, vai o pai e a mãe, né? Para você entender qual que é o papel de cada um. Não delegue. Né? Não delegue. Porque daí fica assim, Kelly, às vezes eu falo uma coisa para você que é mãe, aí você suaviza um pouquinho lá pro pai, o pai não entende o que foi falado, né? Então, ou não suaviza nada, chega, ó, o negócio é o seguinte... Ou senão aumenta. A neuro falou que eu tenho que fazer tal coisa, então você fica na sua. Exatamente, exatamente. O papel deve ser dividido em partes iguais, não é mesmo? Gente, eu me coloco nesses exemplos para você entender que todo mundo é igual, entendeu? Não tem diferença nenhuma. A única diferença está nas pessoas que querem que querem melhorar a si próprio. Né, Carol? Exatamente, Kelly. Aí, ó, tá bom? Ó, assunto bom, né? Só que a Carol vai ter que ir, porque já acabou o nosso tempo. Carolzinha, obrigada, tá? Obrigada. Obrigada mais uma vez. Hein, tem papai ainda? Tenho. Manda um beijo pra ele. Pois é, meu pai, dia 13, aniversário dele, próximo ao Dia dos Pais, olha só. É bom que dá um presente só, Pois né? eu já economizo. Olha Mas isso. ele não gosta não, viu? Não gosta não, tem que dar 2. Ele é esperto. Aí. Tá certo ele. Como que é o nome dele? Paulo. Seu Paulo, 2 presentes, tá? Tá bom? Aninha, sua irmã, a irmã da Carol, beijo pra você. Como que é o nome da mãe? Minha mãe chama Sônia. Sônia, beijo pra senhora também, tá? Já que a gente mandou beijo pra todo mundo, vai pra Isso família aí. toda. Beleza? Carolzinha, obrigada, Obrigada, tá? Kelly. Agora, ó, eu tenho um recadinho.